capítulo 1 do livro de Jó. Nós vamos ler os primeiros versículos, os 5 primeiros versículos. E eu quero convidá-la a manter a Bíblia aberta, não feche a Bíblia. Está na tela, nós podemos fazer essa leitura, todos nós, de forma bem cadenciada, de forma uníssona, todo mundo, toda a igreja. Nós estamos sendo acompanhados por várias cidades do Brasil, vários estados, Texas até agora, nos Estados Unidos. Nós vamos fazer essa leitura com muita alegria. Vamos, todo mundo junto? Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Pai querido, somente o teu Espírito e nada mais que Ele pode, nesta manhã de domingo, ó Deus, tocar e tanger os nossos corações. Ah, Deus, marca esta manhã, Deus, mas marca de tal maneira e de tal monta, Deus, que por toda a nossa caminhada de vida, ó Deus, esteja presente a tua palavra, o teu aviso a cada um de nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Dizemos todos amém nesta hora. Amém. Tome o seu lugar. Bíblia aberta nesse texto, não feche a Bíblia. Hoje é dia 6 de maio de 2018. No nosso calendário, na nossa tradição de calendário, maio é o mês da família. Posso ouvir um amém? Mas nós sabemos que não apenas maio. Janeiro também, amém? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, o ano todo, os 12 meses do ano. Todos os dias, todas as semanas, mas nós convencionou-se tratar maio, o mês da família, é o dia das mães. E eu quero nesta manhã começar esta ceia, caminhando dentro desse tema, o tema família. Amém? Deus nos faz algumas surpresas, e Ele me surpreendeu ontem. Eu passei o dia inteiro ontem, encapsulado em casa, lendo, orando, adorando a Deus com louvores, batendo na porta do céu, querendo escutar o Senhor, querendo ouvir dEle uma palavra. E a minha oração é a oração de sempre. Senhor, enquanto pastor, o que o teu povo, o que a tua igreja precisa? Não o que eu quero, mas o que a tua igreja precisa ouvir? Porque sempre tem que ser algo fresco que vem dEle. O que tu queres, Senhor? Falar à tua igreja. O dia foi passando, e eu dizia algumas vezes para mim: Jaime, fique tranquilo, não se desespere,
Porque você tem o relógio correndo na tua frente. E deu 4 horas, e deu 5, e deu 6, e eu não ouvi absolutamente nada. E deu 7 horas, e eu não ouvia nada. E deu 7h30, eu não ouvia nada. E eu dizia, enquanto lia, enquanto olhava a Bíblia de ponta a ponta, tentando ouvir Deus, ouvindo canções em espanhol, em inglês, e tentando ouvir Deus falar. E não ouvia nada. Quase 7h40, eu decidi levantar e dar uma esticada na perna, dar uma caminhada onde moro, ali mesmo, no meu prédio. E eu desci, e quando eu desci, estou caminhando ali dentro, me sai um vizinho e diz: ô pastor. Eu falei: oi querido, eu quero falar um negócio contigo. E eu disse: amém, tudo pronto. Fale, meu querido, meu amado. Pastor, o senhor tem muitos problemas lá na igreja, com jovens, com juventude, que em dado momento se perde. Eu achei interessante o assunto que ele levantou, do nada. Eu falei: é um assunto pesado, é um assunto difícil. Mas o que está acontecendo? O que foi? E ele começou a abrir o coração. Meu filho tem 18 anos, um bom garoto. Eu não muito, mas a minha esposa sim, criada na Igreja Batista, aqui no bairro de Jacarepaguá. Ele é criado na igreja e ele passou para a Universidade Federal. Ele está estudando na Praia Vermelha. E ele começou o curso lá. E a minha esposa está em pânico porque meu filho, estudando na universidade, ele começou a beber. A minha esposa está completamente transtornada, ela não aceita isso. E eu estou tentando acalmar ela, dizendo que isso é coisa da juventude, e depois passa, mas ela não aceita. Aí ele vira para mim e diz assim: pastor, como é que pode, pastor? Um garoto que foi criado na igreja. Eu não. Ele, tipo assim, ele não me vê como espelho não, mas a mãe leva a sério. E pastor, o problema da minha esposa, pastor, é que a minha esposa, antes de ser crente, ela bebia muito. E a minha esposa está literalmente transtornada, porque esse garoto de 18 anos, universitário, bom filho, passou por uma federal, ele está bebendo. Eu comecei a falar com ele, a ministrar na vida dele, e enquanto eu conversava com ele, enquanto eu falava com ele, em tempo real, Deus começou a falar comigo e dizendo: eis o tema, eis a direção. Família. Este assunto tão pesado. A gente, quando fala em família, a gente pensa a priori em esposo e esposa. A gente pensa quase que no automático, a gente pensa no casal. Mas nesta manhã eu quero começar não pelo casal, embora vamos trabalhar. Eu quero pensar nesta manhã sobre filhos, sobre a geração que Deus nos confiou. Amém? E como confirmação, a minha esposa esteve pregando no Vale de Alvorada ontem, eu não fui, e marquei de apanhá-la no meio do caminho. E então, quando eu encontrei 11h30, eu estava na rua e parei num local para comer uma pizza. E quando eu parei naquele local para comer uma pizza, havia uma mesa naquele local com cinco garotas e um rapaz. 5 garotas e um rapaz. Todos não devia ter mais de 25 anos. Talvez 25 anos no máximo seria a idade. A idade ali devia variar entre
18, 19, 22, 20, 25, talvez no teto. E eu me sentei do lado e o garoto, era o único garoto na mesa, uma camiseta americana, em inglês, escrito juiz, eu achei interessante, uma camisa de uma agremiação americana, ele com um chapéu na cabeça, mas me chamou a atenção que ele estava fumando. Ele estava fumando, a outra menina da cabeceira também fumando, e eu me sentei na mesa do lado. E o papo, antena ligada, eu comecei a ouvir o papo. E o papo era o papo de coisas místicas. Não, e uma dizia, não, eu te sonhei que tinha uma coisa me puxando, eu sonhei. E a outra dizia, não, eu às vezes eu vou na igreja, eu gosto desse negócio de igreja católica, mas eu não gosto de ser aquela coisa assim, obrigatório não, mas às vezes eu vou. E aí, como ele estava fumando, e a fumaça estava vindo na minha direção, eu já tinha tomado banho, eu falei, caramba, essa fumaça está me pegando aqui, eu tive que mudar de mesa e ir para uma mesa mais distante deles. E de repente esse garoto levanta e ele entra, essa pizzaria, ela é uma pizzaria junto a um mercado, então tem um mercado e tem a pizzaria, ele levanta e vai dentro do mercado e volta com uma sacola, uma bolsa plástica, e quando ele volta aquela coisa, eu falei, isso aí é uma garrafa. E ele botou na mesa e tirou o saco plástico, e era uma garrafa de bebida alcoólica. E quando ele botou aquela garrafa na mesa, a garota do lado dele deu uma bitoca nele, deu um beijo, como que aprovando aquilo. E ele levantou e foi abrindo, e ia começar ali agora uma rodada de bebida alcoólica. E olhando aquela cena, e comecei a viajar, eu pensei, será que os pais dessa garotada que está aí, tinha garotinha ali que tinha carinha de ter 19 anos no máximo. Será que os pais sabem, aceitam, toleram que elas estão bebendo bebida alcoólica, já com tão pouca idade, fumando, misticismo, álcool, cigarro? E aquilo veio fortalecendo esse assunto. Cheguei em casa e me voltei para esse texto, e esse texto começou a criar dentro de mim uma estrada para caminhar. O texto diz para nós que esse homem chamado Jó, ele vai ser testado por Deus na sua relação, enquanto comunhão com Deus, a partir daquilo que possui ou não possui, e ele vai passar no teste. Mas eu quero olhar esse homem, não a partir do que o diabo fez, mas a partir da relação que ele desenvolvia para com a casa dele. Então o texto vai começar dizendo assim, que está aqui no versículo 1, que ele é íntegro, ele é justo, ele teme a Deus e ele evita o mal. Versículo 2, desse modo os seus filhos, Jó, versículo 2, tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Esse homem tem 10 filhos em casa. Esse homem é um homem mais que abençoado. Não apenas ele e a esposa. 10 filhos. Você sabe que nesse tempo você não tem cesárea. São 10 partos que foram partos naturais. Que bênção! 7 homens, 3 mulheres. Uma família magnífica, uma família estupenda, estupenda. O texto, versículo 3 vai dizer para nós, e possuía, aqui tem uma declaração do imposto de renda dele, aqui está o espelho da declaração dele, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Essa declaração da criação que ele possui, aqui está ovelhas, camelos, juntas de bois e toda essa gama de criação. Não está no texto, mas você vai entender, é compreensível entender, que para você ter todos esses animais,
toda esse volume de ovelhas, de camelos, de bois, de jumentos. Há que se ter, é preciso que tenha muito espaço, muita grama, muito pasto, muita comida. Então, de forma intrínseca, esse homem tem uma vasta extensão de terra. Esse homem tem uma extensão muito grande. Porque se tiver um terreno pequeno, vai saturar, vai acabar a comida e vai ter problema. Então ele tem 3.000 ovelhas que se alimentam. 3.000 camelos que se alimentam. Esse homem tem muita água, esse homem tem muita terra boa. Muita terra boa. Aí o texto vai dizer que além de tudo isso, o texto vai dizer, ele tinha muita gente a seu serviço. O interessante é que não quantifica a gente, diz que é muita gente, adjetiva, e muita gente é gente que corresponde ao tamanho do trabalho, é gente que corresponde à quantidade do que tem para ser feito, porque senão daria uma sobrecarga. Se tem pouca gente, como é que vai cuidar desse rebanho todo? Como é que vai acompanhar isso tudo? Então ele tem muita gente para todo esse serviço. Aí o texto vai dizer que esse homem era o mais rico do Oriente. Esse homem é muito rico. Tem muitos bens, muita riqueza. Versículo 4. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Nesse texto agora, nesse versículo 4, está claro, está subentendido que 10 filhos já são adultos e são 10 filhos que moram cada um nas suas respectivas casas. Porque olha só, eles davam banquete e eles convidavam suas irmãs. Então, são 10 filhos adultos que já têm as suas casas, já têm as suas famílias constituídas, moram em 10 casas naquele território, naquele local, e convidavam seus filhos, suas 3 irmãs, para comerem e beberem com eles. Versículo 5, terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los, veja, há uma distância, mandava chamá-los, e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa parte final, grife esta última sentença, colorindo ela. Essa era a prática constante de Jó. Um homem bilhardário, um homem ricaço, um homem que tem um volume de bens, que é algo muito especial, a tal ponto que a Bíblia declara a sua renda, o seu poder, o que ele tem. Mas observe um detalhe. Em nenhum momento nesse texto, há uma preocupação de Jó em preservar o seu patrimônio. Em nenhum momento há uma prioridade no coração de Jó em que o seu patrimônio não seja dilapidado. Na sequência do texto, você vai ver uma coisa interessante aqui. Eu quero que você, vamos logo agora, pule para o versículo 17, versículo 15 e o 17, Jó 1, 15 e 17, escute isso. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou. Observe isso, quando os sabeus os atacaram. Versículo 17, coloca o 17. Enquanto ele estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos
e os levaram embora, e mataram a espada empregados. Por que eu li esses 2 versículos? Para dizer para mim e para você que naquele contexto, que Jó, bilhardário, muito rico, que ele vive com 10 filhos, ainda tem, ou existe, a ação de ladrões, de inimigos. Então, Jó não vive num país ou numa região que não tem o elemento assalto, ladrão, furto, assassinos. Ele vive num contexto que o mal, que a perversidade está presente. E o interessante é que, sabendo que tem sabeus, sabendo que tem ladrões, sabendo que tem pessoas más, perversas, que roubam, que matam, em nenhum momento aqui, do versículo 1 ao versículo 5, nós encontramos Jó orando a Deus, para Deus guardar o patrimônio dele, para Deus preservar o patrimônio dele, para que ele não tome nenhuma decisão errada, para que ele não faça nada que venha trazer prejuízo às finanças dele. Qual é a única prática de Jó nesse texto? Qual é a única preocupação? Qual é a grande prioridade de Jó nesse texto aqui? Qual é a prioridade dele? Capítulo 1, versículo 5. Coloque na tela. Qual é a grande prioridade? Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. A preocupação de Jó não era, por exemplo, com quem vai me suceder, quem será o meu sucessor. A preocupação de Jó não era como eu vou fazer uma partilha do meu patrimônio, quem fica com quê, quem cuida de quê, as meninas vão cuidar de quê, vai haver harmonia entre elas e eles, para que na minha morte não comece aqui uma briga. Quem vai cuidar de quê do meu patrimônio? A preocupação de Jó não é com o patrimônio. A preocupação de Jó é com algo muito maior. A vida dos filhos com Deus. Diga, a vida dos filhos com Deus. Você percebe isso? A preocupação desse homem bilhardário não é dar para um filho um carrão importado. Há tempos atrás, foi anedota aí no noticiário, o homem mais rico do Brasil, o dono, pai de filhos, e um filho disse assim: eu nunca li um livro, mas dirigia Lamborghini. Eu nunca li um livro, mas dirigia Lamborghini. A preocupação desse pai não é quantos camelos meus filhos têm, ou quanto vai ter de riqueza, como vai ser essa partilha dessa herança. A preocupação do pai é que os filhos mantivessem a integridade com Deus. E essa frase, essa sentença final, essa era a prática constante de Jó. Quantos pais e mães tem hoje aqui? Quantos pais e mães tem hoje aqui? Pergunta número 1. Qual é a tua prática constante? Qual é a tua prática constante? Qual a tua prática constante? Pastor, isso é com eles. Há um ditado popular ali fora que diz assim: filho criado, trabalho dobrado. Filho criado, trabalho dobrado. Qual é a tua prática constante? Qual é a tua prática constante? A prática constante desse homem não era olhar o saldo bancário. Você crê nisso? A prática constante desse homem
não era quantificar se o rebanho estava crescendo ou não. A prática constante desse homem, irmãos, nesse tempo você não tem transações via rede, via internet. Então eram moedas. A prática constante desse homem não era um tio Patinhas contando moedas. A prática constante desse homem não era tentar pensar, meu Deus, onde eu vou guardar essas moedas todas que eu estou amealhando. A prática constante desse homem era, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. A prática constante era que os filhos não se afastassem de Deus. Não se afastassem de Deus. E eu comecei a pensar, quantas vezes nós nos esquecemos disso, nesse mundo tão competitivo, tão tenso, tão doido. A gente está pensando no futuro, e o futuro para nós são tijolos, futuro para nós é investimentos, futuro para nós são bens, futuro para nós são coisas que a gente consegue vender, ganhar ações, mercado, são coisas. Futuro para nós são coisas. Futuro para nós são coisas. Futuro para esse homem não era quantas mais ovelhas cresceram no final do ano, não era quantos mais camelos podem agora já ter. Futuro para eles é como está a relação de cada filho com Deus. Como está a relação de cada filho com Deus? Já são grandes, isso aí é assunto com ele. Isso é assunto dele. Já está grande. Já está grande. Ontem, meu neto dormiu lá em casa, Miguel, dormiu de ontem para hoje. Não, de sexta para sábado. E quando eu cheguei na mesa da sala, ele já estava lá, para tomar o café dele lá, sentado. E eu falei, você orou, Miguel? Não, eu já orei. Eu falei, eu não vi. Eu não disse que ele estava mentindo, eu falei assim, eu não vi. Não, mas eu já orei. Mas eu não vi, então eu queria ver. Eu não vi, então eu queria ver. E ele começou a fazer uma oração. E eu fiquei calado ouvindo a oração dele. Em dado momento, eu não sei se ele ouviu isso em casa, ou alguém orou assim, ele aprendeu, lá no meio da oração, e falou assim, Senhor Deus, nos deixa invisível da força do inimigo. Eu falei, gostei do manto. Eu falei, gostei do manto. Aí quando ele falou isso, eu botei mais azeitona para ele continuar a oração. Falei, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Para ele botar mais azeitona nesse negócio. Nos mantém invisível da fúria do inimigo. Nesta manhã de domingo, meu irmão, eu quero dizer que a vida desse homem precisa ser a minha vida. A vida dele tem que ser a tua vida. A preocupação dele não é saber se roubaram camelos, vacas ou alguma coisa. A preocupação dele é essa. Talvez meus filhos tenham lá no íntimo. Grife essa expressão. Talvez meus filhos tenham lá no íntimo. Esse homem diz para mim que a dor dele é tentar discernir o que está no íntimo dos filhos. Grife essa sentença com outra cor. E eu vou falar agora como pai. E quero que você pense. Deus requer de mim e de você que a gente saiba discernir o íntimo dos filhos. Deus requer de mim e de você que a gente saiba discernir o íntimo dos filhos. Deus requer isso. Esse homem, eu fico pensando como é que Deus gosta desse homem. Como é que Deus gosta dele? Por isso Deus deu o testemunho. Você viu lá meu servo? Porque esse homem, irmãos, ele era para ser um homem materialista. Era para ser um homem materialista. Quantas ovelhas? 7.000? Não, 7.000 foi final do ano.
Pelas minhas contas agora, já está em 8.570. E camelos? Não, já cresceu, e já cresceu. Meu negócio é números. Meu negócio é números. Meu negócio é números. Ah, Deus, o negócio dele não era números, era conhecer o íntimo dos filhos. Era consagrar, era trazer holocausto, era trazer oferta. E diz o texto que essa era uma prática. Uma prática. Esta era uma prática constante. Uma prática constante. Você já orou pelo teu filho hoje? Você já orou pelo teu filho hoje? Você já orou pelo teu filho hoje? Você já disse, Deus, 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 Deus. Você já orou pelo teu filho hoje? Netflix tem uma série de um tal reverendo aí que está no Netflix. Eu assisti o começo, aí eu falei, esse cara já me pisou na bola, já não gostei. Porque um deles começa assim, uma fala é assim, e você é casada, tem filho? Não até que assim, né? E você, eu tenho filho, você... Aí ele fala, eu tenho 2 pés, aí fala no local lá, ele diz que os filhos que ele tem é 2, uma palavra pesada, jocosa, feia. Meus filhos são 2 coisas que... ruim, que eu não gosto, que me cansa. Vou botar, trocar mais fácil. São filhos que me cansam. Irmãos, todo filho cansa, mas é prazeroso carregar. Você não ouviu o que eu falei? Todo filho cansa. Irmão, mas é prazeroso carregar. Você concorda comigo? Amém ou não amém? Mas é prazeroso carregar. Irmão, Deus nos chamou para fazer isso. 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 Sabe, fico pensando, papai, o papel do pai. A Bíblia tem um texto aqui, irmãos, que a gente lê e passa batido por ele, e eu fico, Deus... Jesus, tem misericórdia de nós. É aquele texto, eu não sei se eu marquei aqui, mas você vai me ajudar. É aquele texto quando Jacó, vamos ver aqui os filhos, quando Jacó vai estar bem envelhecido, você vai me ajudar agora, e está partindo, e vai liberar a bênção, sobre os filhos. Bota no Google aí que você vai achar, vai me ajudar. Jacó está envelhecido, e ele liberou Isaac liberou a bênção para Jacó, porque Jacó deu aquele golpe, trouxe a caça e matou, e o papai aqui está o guisado, e ele abençoa. Aí entra Esaú, e quando Esaú entra, o papai fala assim, meu filho, mas eu já abençoei teu irmão. Qual o texto? Coloca aí, é Gênesis, 27, isso mesmo, esse texto, eu posso ouvir a tua voz? Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, grife essa expressão, deu um forte grito, e cheio de amargura, implorou ao pai. Grife essa sentença. Esse texto diz para mim que há uma quantidade de filhos por esse mundo afora que estão gritando, cheios de amargura e implorando ao Pai uma bênção. Eu não queria, estar presente nessa cena. Eu não queria. Aliás, eu não queria estar nesse papel.
eu não queria estar nesse papel. Aquele cara caçador, aquele cara que não tinha medo de entrar na mata, onde for para caçar, e aquele hábil caçador, ele deu um forte grito, e cheio de amargura, ele implorou, Pai, abençoe também a mim, abençoe, me dê uma bênção também, me dê uma bênção. Eu declaro hoje que você seja o pai, o doador de bênção. Eu declaro hoje que você seja o pai e a mãe que vai abençoar. Eu te abençoo, 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 eu te abençoo. Eu declaro hoje que jamais nenhum filho teu vai implorar uma bênção. Você concorda com isso? Diga assim, jamais, diga jamais, nenhum filho meu vai implorar uma bênção. Jamais, 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 ninguém vai implorar uma bênção de você. Jamais, jamais. Sabe, às vezes a gente está voltado para números e mais números. E a gente esquece. Palavra moderna de hoje, o mundo corporativo. E a gente vai crescendo e vai pegando posições, e são números, e mais números. Aonde está a riqueza? Aonde está a riqueza de Jó? Aonde está a riqueza de Jó? Pergunte a ele, se for possível, Jó, onde está a tua riqueza? Ele vai dizer, minha riqueza? 10 filhos. Minha riqueza? 10 filhos. Jó, onde está a tua preocupação? Minha preocupação? 10 filhos. Jó, onde está o teu coração? Filhos. Nunca em nenhum momento Jó estava orando a Deus por uma ovelha, por um camelo, por um boi. Jó está pedindo a Deus pelos filhos. Pelos filhos. Os filhos bebem, fazem festa, bebem, e eles pensam, meu Deus, se esses garotos um pouco alto, um pouco alcoolizado falar alguma coisa, hein? Se falar alguma coisa, hein? Meu Deus, não deixa que isso aconteça. Não deixa que eles se afastem de ti. Meus filhos não podem se afastar de Deus. Diga isso, por favor. Diga, meus filhos não podem se afastar de Deus. Diga isso, repita isso, meus filhos não podem se afastar de Deus. Deuteronômio capítulo 6, Deus fala para Israel, algo muito forte, capítulo 6, versículo 4 em diante, olha só isso, irmãos, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam no seu coração. Agora eu quero ouvir a igreja falar. Vamos, todo mundo? Ensine-as com persistência a seus filhos. O que é ensinar com persistência, irmãos? O que é ensinar com persistência? Ensine-as com persistência a seus filhos. Vamos embora, continuando. Diga, converse sobre elas quando estiver sentado. Aí hoje não dá mais, porque a gente está na televisão. Hoje não dá mais. E se tem uma coisa que a televisão está destruindo, é isso, e é verdade mesmo. Eu não estou me isentando não, hein? Eu não estou me isentando não.
Hoje é o smartphone. Essa maluquice que nós estamos inseridos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Ninguém mais senta, irmãos. A gente senta para ver televisão. A gente senta para ver televisão. A gente senta para ver televisão. É verdade, irmãos. Quando estiver andando pelo caminho, estamos sempre com pressa. Estamos sempre correndo. Sempre correndo. Eu canso de fazer gabinete aqui, dizendo, pastor, não vejo meus filhos. Saio, eles estão dormindo. Volto, eles estão dormindo. Saio, estão dormindo. E quando eu volto, já estão dormindo. Quando se deitar e quando se levantar. Olha que coisa bonita, esse advérbio de tempo. Quando se deitar, significa que vão deitar juntos. E vão levantar juntos. Vão deitar juntos e vão levantar juntos. Quando se deitar e quando se levantar. Versículo 8. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. O Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que jurou a seus antepassados. Irmãos, a gente está colocando, está transferindo tudo isso para a igreja. Transferindo para a igreja. Não, coisas espirituais é com o pastor. É com o pastor. Bota na mão do pastor. Bota na mão do presbítero, isso é assunto dele. A gente precisa restaurar uma coisa que não existe mais, que se diluiu, culto doméstico. Culto doméstico. Porque eu preciso fazer a cabecinha desse menino agora. Porque esse garoto vai entrar para a universidade. Ele vai parar num diretório de marxista, de comunista, de endiabrado, de endemoniado. Ele vai parar numa universidade, eu vou ficar feliz porque ele entrou. Eu vou ficar feliz porque ele entrou. Mas lá naquele diretório tem um monte de marxista, trotskista, leninista, um monte de vermelhinho, que vão ficar minando a cabeça da criança. Minando a cabeça da criança. E se ele não está consolidado na fé aqui agora, ele vai ficar totalmente vulnerável lá na frente. Ele vai ficar vulnerável. Agora, olha só que coisa linda, ele vai discorrendo tudo isso aqui, que eu tenho que fazer andando, sentado, caminhando. Aí quando chega no versículo de número 20, Deuteronômio 6 e 20, coloca na tela, Deuteronômio 6 e 20. Diga comigo assim, no futuro, quando os teus filhos perguntarem a vocês, o que significa esses preceitos? Irmãos, qual é a única possibilidade de no futuro o filho perguntar aos pais, pais, por que esses preceitos? Qual é a única possibilidade? Só tem uma, é porque esses filhos, essas crianças, cresceram numa atmosfera e num ambiente que via o pai praticando aquilo. Então, quando ele vai amadurecendo, vai ganhando identidade, vai ganhando musculatura, vai crescendo, ele vai dizer, pai, eu vejo o senhor praticar esses preceitos o tempo todo, desde que eu era pequeno. Ô pai, o que significa isso? Aí o pai vai responder a partir daquilo que eles já estão vendo e habituados a ver todo dia. Teu pai, papai, teus filhos te vêm orar? Papai, teus filhos te vêm lendo a Bíblia? Papai, teus filhos te vêm falando com Deus? Papai, teus filhos te vêm adorando ao céu? Eu tenho uma outra, não interprete mal, mas foi uma coisa muito engraçada. Um belo dia, todo mundo reunido lá, 4, 5 netos na época, 4, não sei. E um deles olha e vê que tinha alguém na casa que estava chorando. E ele falou assim, fulano está chorando. E o outro falou, não, é do Espírito. Porque estava tendo um hino,
Estava tendo um hino, eu não vou dizer quem era, e uma das pessoas da casa estava assim, estava cantando o hino e desceu uma lágrima. E o menorzinho falou, está chorando. Aí falou com o outro, está chorando. Ele, não, é do Espírito. Irmão, tem coisa que devia gravar, filmar para eternizar isso. O discernimento, a capacidade de discernir que aquele choro não era choro de dor, de lamento, de tristeza, era um choro movido pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Por isso, Ele administra não coisas, escute isso, Jó não administra coisas, Jó cuida da vida espiritual da família. Diga comigo assim, Senhor, me ensine a cuidar e a zelar da vida espiritual da minha casa. Cuidar de coisas é fácil. Cuidar de coisas, basta uma calculadora, uma perspicácia, uma inteligência, é fácil. Coisas são coisas. Coisas são coisas. Mas Ele não está preocupado com coisas. Ele está preocupado com filhos que não vão se perder. E Deus diz que para nós que filho é bênção. Quantos podem concordar com isso? Quantos podem concordar com isso? Filho é o quê? Filho é o quê? Filho é bênção. Filho é bênção. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3. Eu quero que você veja uma coisa interessante, que é papel não do pastor. Não é papel do pastor. Não é papel do pastor. É papel dos pais. Diz o texto, todo mundo lendo, diga assim, diga comigo, diga: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. 2, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. 3, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Diga, é dever do pai. É dever dos pais. Treinar os filhos para obedecer e honrar. Ninguém obedece ou honra sem um treino, irmãos. Ninguém. Por que um militar, quando encontra uma patente maior, por que faz isso? Por quê? Porque ele é treinado para isso. Ele é treinado para isso. Essa semana, uma reportagem da primeira oficial superior da Marinha, uma médica que é contra-almirante, reportagem linda. E ela contando, o repórter falou assim, engraçado, quando ela sai lá do primeiro distrito naval lá da Marinha lá, e vai atravessar o pátio ali, todo mundo que está ali, porque vai passando uma pessoa de lá do status de cima, e ela fala assim, tipo assim, me constrange um pouco, mas é o que manda, eles são treinados para isso. Eu preciso treinar meus filhos. Diga, preciso treinar meus filhos. Diga, preciso treinar meus filhos. Diga, a obedecer os pais, as autoridades. Eu já ouvi diácono aqui falar comigo aqui, pastor, só dá um jeito. Fui falar com o garoto lá, ele falou assim, você não é meu pai? E quem falou comigo é um diácono de cabelo branco. Você não é meu pai, você não me manda. Eu falei, não é culpa dele não. Não é culpa não, ele é só uma criança. É culpa de quem está atrás. A culpa é de quem está atrás. Eu sou de um tempo que chamava a professora do primário de tia. Eu sou desse tempo, eu estou muito velho. Chamava de tia, eu sou desse tempo. Chamava de tia. Hoje, se a professora bobear, leva um soco na cara. Se ela bobear, ela leva até uma pedrada, uma coisa qualquer. O problema não é aquela criança. O problema é quem está atrás dela. É lá atrás dela. A desgraça está atrás dela. Então eu tenho que treinar meus filhos para obedecer e para honrar. E mês de maio é mês da família, é mês de viver o melhor de Deus para a nossa casa.
Nós vamos exercer um papel diferente. Nós vamos orar, nós vamos dizer, Deus, eu estou treinando isso. Efésios capítulo 4, coloque na tela Efésios capítulo 4. Olha o que está escrito aqui. Vamos, diga comigo assim, pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos. Como? De que maneira? Esse texto tem parece ter uma pegadinha, né? Grifa essa primeira afirmação, paz. Grifa isso. Grifa essa palavrinha, paz. 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 Lá na frente, paz. E depois grifa isso aqui. Antes criem-nos. Segunda instrução. Esse texto está claríssimo. Claríssimo. Que esse papel é intransferível. Diga, o papel é do pai. É dos pais. O papel é dos pais. Essa formação não é da igreja, não é da escola, não é do governo, não é da polícia, é dos pais. É dos pais. A polícia vai dar jeito. Tolo, tola. Esse papel, segundo Deus, é de quem? Dos? Está claro isso? Outra, pastor, a hermenêutica, está claro isso? Pais, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu sou responsável. Se meus filhos vão seguir o caminho ou não, eu sou responsável. Você é o responsável. Ah, pastor, lá a igreja lá não tem departamento infantil. Eu já ouvi isso de uma pessoa. Falei como fala um amigo aqui, vai te converter, tomar juízo nessa... Ah, pastor, lá não tem departamento infantil. Diga assim, o departamento infantil não é lá, é em casa. Departamento infantil não é lá, é em casa. É em casa. Se eu passo o dia com Xuxa, com Furacão 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, se eu passo o dia com a Anitta, dentro de casa, com as filhas se requebrando, eu vou botar na conta da igreja? Pelo amor de Deus, meu irmão. É em casa. O departamento infantil começa em casa. Em casa. Pais, é tua responsabilidade, é teu dever cuidar disso. É intransferível. Pastor, e eu, o que eu faço agora? Eu não fiz, começa a fazer. Se você agora não consegue mais, manda, senta aqui menino, vai lavar a mão, não consegue mais? Então agora você vai para o joelho resolve. Diga assim, o joelho resolve. O joelho vai resolver. Se agora não tem mais como, o joelho vai resolver. Joelho vai resolver. Nós estamos aqui sendo assediados pela droga. Estamos assediados aqui pelas amizades ilícitas. Você já parou para observar a quantidade de menino que está querendo virar dançarino de balé? Você já parou para observar isso, irmão? A gente está ficando tolerante, a gente está achando que isso é normal. Isso é normal. Porque tem mãe levando até menino para pintar a unha. Falei, que é isso? Mamãe que pintou a dela e pintou a minha. Irmãos, a vontade de pegar um gato morto e dar nessa mãe até o gato miar de novo. A mãe pintou a dela, mas eu não estou falando da menina não, é do menino. Não, a mamãe, eu fui com a mamãe e ela fez a dela e pintou. Irmão, tem gente brincando com nitroglicerina pura. Nitroglicerina pura. E mês de maio, eu quero fazer um desafio. Há um projeto chamado Déboras, mães de joelhos e filhos de... Já vou falar esse negócio? Mães de joelho e filhos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Queria fazer um desafio nessa igreja, irmãos. A gente anda por essas comunidades, aqueles garotos com cara de criança ainda, já com uma pistola na mão. Garotos, olheiro, radinho de comunicação, meninos. Eu acho que está faltando um pouco mais de guerra espiritual, um pouco mais de oração. Está faltando um pouco mais de atitude.
está faltando um pouco mais de atitude. Eu queria desafiar você, papai, você, mamãe, para viver esse texto de Jó. Essa era uma prática constante. Diga prática constante. Interceder junto a Deus pelos filhos. Uma prática constante. Pastor, e agora que eu já perdi esse time? Eu perdi o time, pastor. Os filhos já foram, desviaram, cresceram, casaram. Eu perdi esse time. Eu quero dar alguns times para você. Você tem filhos que ainda não casaram? Você tem orado pelo casamento deles? Às vezes a gente coloca como parâmetro que tem que ser se for rapaz, um rapaz rico, bonito e com um futuro promissor. A gente coloca assim uns pressupostos meio malucos. Eu queria que você começasse a pedir a Deus, Deus, dê um casamento abençoado para os meus filhos. Dê um casamento abençoado para os meus filhos. Dê um casamento ungido para os meus filhos. Eu quero que os meus filhos, pai, tenham um casamento tremendo na tua presença. Não importa se desse casamento a renda familiar vai ser curta, porque isso não conta. O que conta é se vai haver a ação de Deus nesse negócio. O que vai valer é a ação de Deus. O que vai valer é a ação de Deus. E eu quero desafiar você hoje, que tem filho ou filha solteira. Você vai dizer, Deus, eu quero um casamento santo, eu quero um casamento ungido, eu quero um casamento profético, eu quero um casamento cheio da tua presença para os meus filhos. Você concorda com isso? Amém ou não amém? Amém de verdade.